Então, boa noite para vocês. Nós vamos começar hoje o nosso encontro de Tira Dúvidas. Então, o objetivo é que você assista às aulas, aplique as aulas, né? Tenha aí dúvidas para que seja esse momento para que não haja dúvidas, que você traga a sua dificuldade, o que você já conseguiu aplicar, como que está, qual dúvida teve, assisti essa aula, fiquei com essa dúvida, ou fui avaliar, fui atender. Então, esse é um momento de tirar dúvidas. Tem encontro que a gente é encontro de tira dúvidas e tem encontro que é encontro de supervisão de caso clínico, tá? Mês que vem a gente já tem encontro de supervisão de caso clínico e hoje é um encontro tira dúvidas, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Tem alguém aqui que quer já perguntar quais aulas vocês já assistiram? Me diga aí só para eu saber quais aulas, onde que você está aí no curso para eu poder saber aqui. Me falem aí no chat. Alguém? Alguém? Não? Hoje eu fiz uma supervisão de uma querida aluna das turmas de formação e ela estava começando a atender a primeira infância. Então, ela já era neuropsicóloga e agora ela começou a atender. E aí ela estava com algumas dúvidas, porque no início, eu não sei em que momento aí da jornada da intervenção você está, se você já faz intervenção na segunda infância, ou está iniciando aí o processo de atendimento, ou já é mais madura, né, nos atendimentos, nas intervenções. O que que é importante, gente? A gente sempre tentar manter a metodologia dos procedimentos, dos macroprocedimentos, para você conseguir ganhar segurança. Quanto mais você repetir um procedimento, mais você vai adquirir segurança. O que que é isso? Quanto mais vocês seguirem a ordem do processo, e vai sair para vocês, né? A gente ainda não finalizou, acabou atrasando. Que a implementação, quando a gente criou, eu criei de uma forma, acabou tá gerando uma ferramenta maior, mas a ideia é que ali vocês vão colocar toda a metodologia para vocês implementarem. E a minha ideia também é depois começar a colocar alguns desafios aí para vocês também, para implementar a metodologia de fazer avaliação, depois fazer a limpeza do aquário, depois trabalhar a regulação emocional, para depois ir para as intervenções específicas. Então, se tem algo que eu posso dizer a vocês, é para que vocês se mantenham nesse caminho desse fio condutor, que isso é algo que vai ajudar muito vocês, muito mesmo. Boa noite, Silvana. Quem quiser aí abrir as câmeras, podem ficar à vontade. Tudo bem, Carla. Carla falou que só assistiu as primeiras aulas, né? Não tem problema. É, dessas aulas que você assistiu, ficou alguma dúvida? Me diga aqui. Se dessas aulas não, ok. Meninas, até aproveitar e falar com vocês, depois eu vou falar com as outras turmas também. O seguinte, a gente, esse mês de agosto, é o mês da primeira infância. Eu acabei, assim, me lembrando disso só no final de semana. E me digam, eu estava querendo fazer algum movimento para as pessoas ali conhecerem também que esse é o mês da primeira infância e fazer algo da nossa formação. Mas eu não tô, para ser bem sincera, eu tô sem ideia. Se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa que a gente possa fazer que vocês achem interessante, vocês me falem. Depois eu vou colocá-la no grupo também.
tá? Mas eu vou começar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Eu vou respondendo as que a Mônica já me mandou, que alguém mandou para ela já, tá bom? Mas vamos lá. Com que frequência eu faço as orientações de pais de crianças de 3 e 4 aninhos, após fazer a sessão de feedback da avaliação? E se faz, mantém as sessões com a criança nessa mesma faixa etária toda semana? Tá. Boa noite, Andréia. Vou responder aqui, tá? Com que frequência eu faço orientação de pais? Eu não tenho uma frequência fixa. Então, vamos lá. Eu avaliei, fiz a avaliação inicial, dei o retorno para os pais. O próximo passo envolve limpar o aquário, né? Envolve os pais. A gente está pensando em ambiente, em estratégias que vão trabalhar e vão modificar esse ambiente para que seja um ambiente validante para essa criança. Dentro dessa perspectiva, nesse momento, muitas vezes eu começo já a atender a criança e intercalo uma semana os pais, uma semana a criança, tá? Mas se eu tenho pais que estão com um ambiente bem estruturado, ou se tem poucas coisas de ajuste, eu faço sessão semanal com a criança e uma vez por mês os pais, tá? Mas o que eu mais gosto nesse primeiro momento, que envolve mais os pais, é fazer sessões intercaladas. Uma sessão os pais, uma sessão a criança, uma sessão os pais, uma sessão a criança, e depois eu vou espaçando isso. E a frequência melhor que eu, Natália, gosto é deixar os pais ou uma vez no mês, uma sessão só para eles, ou de 21 em 21 dias. Por quê? Eu não gosto muito de fazer sessão semanal com os pais. Eu não sei vocês, mas é muito difícil da gente implementar algumas coisas. E semanalmente, às vezes a gente não consegue nem entender aquilo, colocar aquilo para rodar. Então, eu acho que às vezes não fica muito proveitoso com os pais. A experiência que eu tenho é, quando eu vou fazer treinamento semanal com os pais, de uma semana para outra, às vezes eles não conseguiram nem se organizar para implementar. Então, eu prefiro fazer pelo menos quinzenal, então uma semana criança, uma semana os pais, e intercalando dessa forma. Depois eu começo a espaçar 21 dias e depois a maior parte do tempo eu deixo uma vez por mês os pais, nas outras 3 vezes a criança, ou 4 vezes a criança vem e a família vem mais uma vez, né? Então, ao invés de 4 sessões no mês, a gente tem 5. Então, essa é a frequência que eu normalmente gosto, mas é claro, isso vai depender muito do caso. Então, tem caso que a gente precisa trabalhar mais esse ambiente, é um ambiente que está muito com questões das contingências ambientais mesmo. Então, às vezes, uma rotina muito pouco estruturada, uma família que às vezes tem muita dificuldade de ser responsiva com essa criança. Então, às vezes, eu vou precisar ficar, às vezes, um mês direto só com a família, para depois trabalhar com a criança, iniciar com a criança. Então, eu prefiro não ter uma ideia fixa de como vai ser, mas a partir da necessidade da família e daquela criança, daquele caso, eu vou intercalando. Eu não sei se fica confuso responder assim para vocês. Me digam se ficou claro ou não. Me digam aí que eu vou para a próxima. Se tiver alguma pergunta, manda aí no chat ou pede, levanta a mão que eu também vou abrindo depois o microfone de vocês. Quando a criança, vou ler uma outra pergunta aqui, tá? Quando a criança de 3, 4 anos apresenta comportamentos que levam a pensar em um possível diagnóstico como TDAH, impulsividade, hiperatividade, falta de foco nas brincadeiras, como falar para os pais desse possível diagnóstico e se podemos dizer que poderá ser confirmado a partir de qual idade?
Vi uma aula da Nath no Pro falando que não fecha diagnósticos em crianças pré-escolares, em alguns casos, mas que define hipótese ou grupo de risco e trabalha a intervenção diante disso. Como diferenciar? Ó, ótima pergunta. A intervenção clínica na primeira infância, às vezes a gente não vai conseguir fechar um diagnóstico. Hoje eu entreguei um relatório, uma avaliação, que foi exatamente isso. Uma família que eles me procuraram quando a criança tinha 3 anos, 3 para 4 anos. No momento, eu estava no momento de tratamento para engravidar, eu não pude pegar o caso, eu encaminhei. E aí eles fizeram um acompanhamento 1 ano, quase 2 com a criança. Ela está com 5, vai fazer 6. Me pediram para reavaliar. Disseram que muitas coisas melhoraram, mas outras não. Mas a maior dúvida dos pais, os pais são médicos, é o diagnóstico, se há um diagnóstico ou se era uma questão só ambiental e que a psicóloga estava lidando tudo como se fosse só treinamento de pais. Fui avaliar essa criança hoje com 5 anos, e aí, quando avalio essa criança, hoje não dá para a gente fechar ainda um diagnóstico. Essa criança, ela tem uma hipersensibilidade, uma regulação emocional mais difícil, com alguns comportamentos mais rígidos, oposição. Na verdade, foi o que eu expliquei para a mãe. Hoje, segundo o DSM, ela cumpriria critérios para TOD leve em um ambiente. Mas eu não acredito muito nesse diagnóstico como um diagnóstico central e único. Eu entendo o TOD muito mais como uma comorbidade, mas, segundo o DSM, se eu quisesse, poderia fechar esse diagnóstico que cumpre critério. Mas essa menina, ela tem uma inteligência mais alta, ela tem sintomas leves de TDAH, né, que podem estar sendo aí mascarados pelo QI mais alto, e uma desregulação emocional importante. Então, no caso dessa criança, o que eu coloquei para essa mãe há sim alguma psicopatologia individual, não fica claro ainda se temos aí um diagnóstico de TDAH ou um outro diagnóstico que está se mostrando por essa hipersensibilidade que a literatura diz de uma evolução psicopatológica mais importante. Então, no momento, o que sabemos temos um QI mais alto, temos sintomas sim de TDAH, no momento não cumpre critério, mas está claro que temos um caso clínico que é um caso difícil, né? Um caso de difícil, não está claro o diagnóstico. Mas várias outras crianças, eu fecho o diagnóstico antes. Então, eu atendi um filho também, né? Eu acabo recebendo muitos pacientes que os pais são médicos. Então, uma neurologista veio com o bebezinho dela e a gente fechou o diagnóstico de autismo, né? 1 ano e 2 meses. Fechar o diagnóstico, principalmente em caso de autismo, não é difícil. Muitas vezes está muito claro. Mas em alguns casos, como principalmente de TDAH, crianças às vezes de 3, 4 anos, ou crianças que têm um perfil mais leve, alguns momentos isso fica difícil de fechar esse diagnóstico, mas não quer dizer que essa criança não vai ter intervenção. A gente só está colocando um ponto de interrogação, mas é o que eu explico para os pais. A intervenção é como se eu já tivesse o diagnóstico fechado. Então, se essa criança ela tem um perfil de funcionamento que um grupo de risco para TDAH, a gente vai iniciar a intervenção, mas não está claro se conseguimos fechar, se esse diagnóstico vai ser fechado, né? Então, em alguns momentos na primeira infância,
questões clínicas, quando eu digo questões clínicas, eu estou excluindo o autismo. Por quê? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve muitas vezes, né, envolve um atraso no desenvolvimento. E mesmo quando se há dúvida nesse diagnóstico, eu preciso iniciar essa intervenção. Então, para qualquer caso, eu sempre vou iniciar essa intervenção, por mais que às vezes o diagnóstico não esteja claro, mas a hipótese diagnóstica seja autismo, seja TDAH. Então, é assim que eu trabalho. Então, como nesse caso, hoje, que eu fui fazer essa devolutiva, né, para esses pais. Gente, ó, o que eu estou querendo dizer para vocês? Os dois são médicos, e mesmo assim, eu consigo explicar e defender a minha hipótese do que eles vieram buscar, que foi um diagnóstico. De explicar, sim, há uma psicopatologia individual, não é uma questão só comportamental, ambiental. No entanto, o nome disso ainda não está claro para mim. Eu tenho algumas hipóteses ainda que não se fecham. Então, o QI mais alto pode estar mascarando isso de um TDAH? Pode. Mas esse quadro de sensibilidade e desregulação emocional, isso é muito importante e nós vamos iniciar, né, uma intervenção a partir disso, a partir desse perfil de funcionamento, mas sem ainda ter clareza do nome que a gente vai dar para esse diagnóstico. Deixa eu ver aqui. Vou terminar de responder, depois eu venho para o chat, tá? Não sei quem fez essa pergunta, se ficou claro ou se para vocês ficou claro. Tá, só terminar aqui. Ela perguntou como diferenciar, né? Grupo de risco, que pelo que eu entendi, grupo de risco ou para as crianças que eu vou dar diagnóstico fechado ou que eu vou colocar num grupo de risco. Para mim, o que que eu fecho? Quais crianças que eu vou dizer assim, não, é um TDAH, é um caso de TDAH. Ou não, é um grupo, estamos num grupo de risco, tá? Alguns diagnósticos ou alguns casos, mesmo na primeira infância, aquilo ali está muito claro, está muito notório. Então, quando não há dúvida diagnóstica, quando não há dúvida de que aqueles sintomas são de uma psicopatologia individual e não do desenvolvimento, e não de uma falta de estímulo ambiental, para mim ali eu fecho aquele diagnóstico sem problema algum. Mas quando ainda há alguma dúvida, quando eu não estou muito certa disso, de que se é isso ou aquilo, se pelo desenvolvimento da criança ainda não está claro, eu preciso de uma resposta à intervenção, eu prefiro colocar dentro de um grupo de risco. Então, assim, é um grupo de risco para TDAH. Nós vamos iniciar a intervenção como se isso já tivesse certo, o que precisa ser feito, mas a minha diferenciação, qual grupo que eu dou diagnóstico, qual que eu coloco num grupo de risco, né, na primeira infância? Aqueles que eu tenho clareza e não tenho dúvida do diagnóstico. Então, mesmo no autismo. Então, às vezes, está muito claro o diagnóstico para mim. Para mim, olha, para mim a resposta, o diagnóstico é esse. Ou não. Para mim, ele está dentro de um grupo de risco de autismo, mas vamos iniciar a intervenção da mesma. A intervenção não vai mudar. A intervenção é a mesma, a intensidade, pelo nível dos sintomas. Às vezes a gente não está com segurança naquele momento de fechar um diagnóstico. E isso não quer dizer que a avaliação não foi bem feita, não. Isso quer dizer do perfil da criança, do que ela apresenta naquele momento, das questões que podem ser questões confundidoras de um diagnóstico. Então, eu divido dessa forma. Se eu não tenho dúvida daquele diagnóstico, tá claro e notório. Essa semana, no consultório, veio um paciente antigo meu, que eu atendi ele quando ele tinha 3 anos. Hoje ele já está com 9. Naquela época, lá atrás, eu disse para a mãe que a minha hipótese era autismo, e a mãe não continuou a intervenção comigo. Aí agora, 9 anos, eu soube, uma das neuropsicólogas da minha clínica fez a avaliação e
fechou o diagnóstico de autismo. Só que esse menino, a mãe tirou ele da intervenção comigo e não fez nenhuma intervenção até agora, até os 9 anos. Então, esse menino ficou esse período todo sem intervenção. Então, era um menino de caso leve de autismo. Leve. Mas agora está com grandes impactos. E naquele momento, lá atrás, né, há uns 6 anos atrás, aí a mãe falou assim, a Natália tinha falado mesmo, mas a gente não, né, tiveram outros profissionais que não concordaram e a gente foi mais para o lado desses profissionais que não precisava seguir com intervenção. E agora, 6 anos depois, a gente está colhendo os impactos, né, de não intervir. E isso acontece, né? Isso acontece com qualquer um, família super querida, mas que naquele momento achou que estava. E era muito leve, né? Os 3 anos, 6 anos atrás, era difícil mesmo as pessoas, de forma geral, fazerem diagnósticos de autismo nível 1. E ouvir isso, né, de um profissional, às vezes é melhor eu ouvir que não é de outro, ainda mais quando eu tenho mais resistência com esse processo diagnóstico, quando eu vou para médicos que oferecem dieta, que oferecem cura. Então, às vezes isso acontece, né? E foi o caso desse pacientinho que agora, 6 anos depois, retorna e dá uma dosinha, porque ficou muito tempo sem intervenção e os impactos foram aí acumulados, né? Deixa eu ver aqui. A Edislaine perguntou assim: muitas dúvidas em diagnóstico de TDAH na primeira infância. Olha, embora, né, a nossa formação, o foco dela é intervenção, não é um foco de avaliação para diagnóstico. Mas vamos lá. Avaliação do TDAH, como qualquer outra avaliação, é uma avaliação clínica. Então, ela vai ser uma avaliação pelo comportamento, pela observação do comportamento da criança. É claro que tudo isso tendo um guia da ciência para nos guiar nessa observação. Não é pelas vozes aí da minha cabeça que eu vou ali observar o comportamento da criança. Então, o que que nos direciona? DSM e CID para esses diagnósticos. Na primeira infância, a gente tem o DC, né? Que é o tipo DSM da primeira infância. Na primeira infância, o TDAH, gente, ele vem muito. A manifestação do TDAH na primeira infância envolve muito regulação emocional, tá? Então, uma criança que tem uma regulação emocional mais difícil, uma criança que tem aí uma regulação emocional mais impulsivo, às vezes mais reativo, às vezes é uma criança mais agitada, que vem por problema de comportamento, aquela criança, às vezes sim, que não para quieto, mas muito numa criança que às vezes na escola, é aquele menino que morde todo mundo, aquele menino que bate em todo mundo, ou uma criança que chora muito. Isso não é específico só do TDAH, tá? Essas queixas aí que envolvem comportamento, que envolve desregulação emocional, elas também estão presentes e podem ser sintomas, por exemplo, de autismo. Mas na primeira infância, das características principais envolve desregulação emocional na primeira infância, tá? Então, quando eu vou suspeitar, né, que o meu paciente pode ter TDAH na primeira infância, é uma criança que tem dificuldade de controlar os impulsos mais do que o esperado para aquela idade. Então, uma criança de 3 anos, ela é uma criança impulsiva. Ela tem baixo controle inibitório próprio da idade. Mas esse paciente com TDAH, com hipótese de TDAH, ele tem muitos excessos comportamentais, né? Então é aquela criança que às vezes fala muito, aquela criança que antes de você pensar ela já fez, aquela criança que antes de pensar ela já pegou o brinquedo do colega, ela é impulsiva, às vezes ela bate de uma forma mais reativa, né? Um coleguinha fez, ela já foi lá e bateu, pegou o brinquedo. Mais uma vez, tudo precisa exceder o que é esperado para aquela faixa etária.
É uma criança que às vezes tem pode ter, né, dificuldade nessa fase inicial da escola por não permanecer quieta, não permanecer numa mesma brincadeira. É uma criança que às vezes ela não desenvolve algumas habilidades porque ela não consegue permanecer, mas mais uma vez, isso não é exclusivo, né, do TDAH, dessa hipótese de TDAH, porque pode, esse mesmo sintoma, né, que a gente está vendo aí, essa topografia desse comportamento também pode envolver outros diagnósticos. Mas essa criança que tem dificuldade em controle inibitório, essa criança mais impulsiva, essa criança que faz muita birra, essa criança que todo pequeno problema gera um grande problema, criança que tem às vezes dificuldade de seguir ordens, de, de às vezes falar uma sequência, de seguir uma sequência de instruções, né? Pega isso, depois isso. Isso pode envolver um risco para o TDAH. Mas muitos desses comportamentos que eu também falei, por outra etiologia, também parece com autismo algumas coisas, tá? Edislaine, o que que eu posso dizer assim para você? Quando a gente tiver as aulas de supervisão, eu vou pedir depois para como que funciona, né? Para quem não sabe ainda as aulas de supervisão. A gente coloca um link para você submeter em casos. Então você pode submeter caso que você está com essa dúvida diagnóstica, tá? Que aí eu te ajudo a pensar nesse diagnóstico. Porque na formação a gente precisou fazer esse recorte de escopo, né? Uma avaliação mais clínica e não uma avaliação tão focada em diagnóstico em si. Mas o que eu posso te dizer é, no módulo de comportamento difícil, eu vou regravar esse módulo, essas aulas. Eu acredito que lá também possa ficar mais claro também algumas coisas para você. E nesses momentos também de dúvida, pode trazer aqui ou na aula de supervisão, encaminhar o seu caso, que eu te ajudo a pensar, tá bom? Te ajudo a fechar o diagnóstico, a pensar junto com você. As aulas de supervisão, gente, são para isso. Casos reais, onde a gente vai pensar junto, onde você vai trazer assim, olha, minha dúvida é se esse paciente tem ou não TDAH. A minha dúvida é como eu vou conduzir esse caso. A minha dúvida é que eu não sei por onde começar. Ou não, a minha dúvida é só nisso daqui. Refinar isso daqui, eu quero saber se eu estou no caminho certo. Não importa qual a dúvida, mas a gente vai trabalhar isso. A gente pode trabalhar isso nas aulas de supervisão. Tá. Fazer a última pergunta aqui e eu venho para o chat. Me mandaram aqui. Não, acho que tem mais uma, que depois a Mônica me mandou. Ó, estou com uma criança que tem 5 anos, pais separados, e atualmente a mãe foi internada em uma clínica psiquiátrica por várias tentativas de suicídio. Há menos de um ano, a criança perdeu o avô. E hoje ela está com a avó e com uma irmã de 17 anos. A criança tem apresentado um comportamento muito agressivo, não quer ir para a escola, pois diz que a professora é chata, chora, grita. Ela já tinha esse comportamento quando a mãe estava presente, já fazia terapia, mas agora esse comportamento tem sido mais frequente e difícil de controlar. Estou sem saber como lidar com essa questão na clínica. Vamos lá. Eu não tenho muitas informações aqui, né? Para eu te ajudar mais, talvez seria legal tentar colocar, submeter esse caso para supervisão. Mas vamos lá. Possivelmente a gente está com um caso que envolve aí um transtorno de adaptação, né? Que envolve luto aí, por mais que a criança há um ano perdeu o avô. E a mãe foi internada numa clínica psiquiátrica por várias tentativas de suicídio. Então, as minhas perguntas seriam: será que essa criança viu? Essa mãe é uma mãe que tem transtorno bipolar? Essa mãe é uma mãe que tem border? Qual é o transtorno dessa mãe? Como que é esse ambiente familiar? É uma mãe possivelmente baixa responsiva a essa criança.
Então, possivelmente esse aumento nesses casos, ele está envolvendo aqui ou uma adaptação que vai envolver esse luto, esse estresse, ou se ela presenciou algo aqui, a gente pode ter até também estar dentro de um TEPT, dependendo do que essa criança presenciou. Mas o que a gente vê aqui é que essa criança ela perdeu suporte familiar, vínculo, talvez esse avô fosse uma figura importante para ela, e agora é momento muito de validar, de tentar essa escola acolher essa criança que está dentro desse processo e entender muito o vínculo e apego dele, né? Se essa avó ou essa irmã, eles conseguem assumir e criar vínculo positivo com esse menino, para que ele consiga entender que a vida vai seguir com alguém ali. Será que a gente conseguiria trabalhar essa avó ou essa irmã de 17 anos para a gente tentar melhorar o processo de vínculo com essa criança? Então, assim, o que eu conseguiria dizer pelo que você escreveu aqui seria que esse menino ele perdeu muitas coisas. A gente não sabe como que é a relação dessa mãe com esse menino, mas é um menino que está vivendo um processo de luto, um processo de estresse, um processo de desamparo, né? A mãe tentativa de suicídio, agora internada, e possivelmente um desamparo aí também envolvendo esse processo. E nesses casos, o principal é a gente conseguir achar alguém para a gente ancorar essa criança e tentar trabalhar um vínculo seguro, né? Pode ser com alguém da escola que esteja também mais suscetível a isso, o psicólogo, né? Você como psicóloga, e talvez tentar trazer alguém dessa família, essa irmã, para ver quem consegue ou quem assume é, essa criança, tá? Não sei se quem perguntou tá aí. Vamos lá. Deixa eu ver que tem mais uma aqui. Como trabalhar o modelo cognitivo com crianças menores de 7 anos? Gostaria de saber por onde começar a trabalhar as habilidades sociais. A gente não vai trabalhar modelo cognitivo com crianças menores de 7 anos, porque o modelo cognitivo envolve pensamento e é, essa criança ainda não compreende isso. O modelo cognitivo da TCC que a gente conhece para a infância, se vocês forem ver todos os artigos, é para criança a partir de 9 anos. Alguns ainda colocam 8, mas crianças menores a gente não vai explicar modelo cognitivo. Dentro da formação, o que que a gente trabalha? A gente trabalha com a regulação emocional e a gente trabalha com as questões comportamento. O máximo que a gente vai chegar, acho que na aula de regulação emocional eu explico isso, a gente vai trabalhar com esse paciente para que ele relacione uma emoção a uma situação e a um comportamento. A parte de pensamento não é algo que a gente vai fazer agora, porque essa criança ainda não tem metacognição desenvolvida para a gente conseguir explicar modelo cognitivo. O que a gente vai explicar vai envolver que uma situação elicia um comportamento, elicia uma emoção, e fazer esse link, emoção, situação, emoção e comportamento. A parte de pensamento a gente não vai fazer agora. Salvo alguns casos, quando, né, eu já atendi criança que tinha superdotação, realmente tinha um QI mais elevado, e começa a trazer pensamento, mas não é o foco. Não é o foco, porque isso ainda é difícil para a criança identificar. O que as pesquisas mostram aí para a gente, que a criança menor de 8 anos de idade, a gente já consegue muita resposta trabalhando regulação emocional e comportamento, tá? Então, o nosso foco vai ser esse. Ô, Carla, você quer abrir aí e explicar mais um pouquinho desse caso? Oi, boa noite.
Boa Estou de noite. pijama, hein? É o quê? Estou de pijama. Ah, tranquilo, tá aparecendo não. Então, o que que acontece, né? Eu atendo é uma menina, né? Ela fez 5 anos agora. Eu já atendia ela. Quando Você que você estava no me... Otto, Carla? Sim, Ah, que lindeza! Rio de Janeiro. Quem não fez, quem não participou, pode participar, que é maravilhoso. Que bom! É, então, o que que acontece? Essa criança, ela presenciou a mãe por diversas vezes nessa tentativa de suicídio. Então, ela teve, a mãe é, já vem tendo, né? Ela foi afastada do serviço por conta do estresse do trabalho e foi, na realidade, após a separação do pai, que a mãe veio apresentando esses comportamentos, né? E foi afastada do serviço, trabalhava em hospital, aí tá afastada. E ela, após a morte do pai, né, ela estava tendo muitas frequências de tentativa. A última, que a família resolveu, né, colocar ela numa clínica psiquiátrica. E a menina, ela presenciou tudo. Ela, né, não viu a mãe dela caída no chão. Ela realmente ela presenciou. E a família é uma família bastante humilde. Eu até atendo ela no social aqui. Uma família bastante humilde. Eles não têm um conhecimento de não sabem lidar com a situação. Então, eles acabam falando da situação para a menina, entendeu? Uhum, Até levaram a menina nessa clínica. uhum, E aí a menina veio falar para mim que ela estava muito triste porque a mãe dela está numa clínica, não, numa clínica não, num lugar, tia, que tem piscina, porque a clínica é uma clínica é, bem organizada, bem estruturada, né? E aí isso vem trazendo mais uma vez, poxa, a criança pensa, minha mãe está num lugar que tem piscina, que tem, tá lá super bem, né, para a criança, e eu tô aqui com a minha avó, né? Então, vem trazendo a avó. Ela também faz acompanhamento psiquiátrico também, toma medicamento, é uma família, assim, bem desestruturada emocionalmente. É assim, é difícil esse menino fugir às vezes desse contexto, né? Mas se Ah, ele presenciou as tentativas de suicídio de alguma forma, isso pode envolver TEPT. Então pode sim. também envolver reação também a estresse pós-traumático, já que ele presenciou isso. E aí, Uhum. essa agressividade, ela pode estar envolvendo esse transtorno de estresse pós-traumático. Sim, E aí, nesse caso, assim, é um caso, às vezes, de contenção de danos, né? Porque ele está dentro de um ambiente muito doente, doentio. né? Então, Uhum. assim, às vezes é fortalecer mesmo esse menino, às vezes entender assim, a gente, se for TEPT mesmo, é algo que inicialmente a gente não vai trabalhar muito com essas memórias, né? A gente tem que entender o que que ele viu, o que que ele presenciou, o que ele tem acesso e talvez o que eu começaria a fazer seria uma psicoeducação para esse menino entender que a avó dele tem um problema, que a mãe dele tem um problema de saúde, que não é por ele, que eu não sei como que é a irmã, talvez tentaria trazer essa irmã A para irmã é a fortalecer, mais, a irmã é a mais, a menos doente. né? É, então, talvez trazer essa irmã para essa psicoeducação, para eles entenderem a situação da família, né? A situação de saúde mental da família Uhum. e que o que eles viveram não foi nada culpa deles, entender o que que ela sabe que esse menino viu, o que que ele presenciou, tudo isso. Então, eu acredito que
poderia ir por esse caminho e a gente precisa achar alguém que esse menino possa ter ali como vínculo, como alguém que vai suprir as necessidades emocionais dele. Então, talvez eu caminharia por esse lado. Quando você disse, né, sobre a âncora, eu até fui à escola, conversei com a escola. Na realidade, ela diz que a professora é chata, porque a professora, ela não, como eu vou te dizer, ela não. Essa criança é da minha igreja. E aí, chega lá na igreja, as tias, né, do Ministério Infantil mimam ela o máximo que ela pode. E Uhum, aí, quando alguém diz um não para ela, quando alguém vai colocar, vai impor algumas regras e limites, eu percebo que ela se distancia. E na uhum, escola, eu conversando com a professora, eu vi que a professora é uma turma de 27 alunos, então ela precisa colocar regras e limites, independente da quantidade de alunos, ela precisa colocar. E essa criança, quando a professora chama ela não aceita, então por isso que a escola é chata. uhum. Eu acho que uma outra questão aí seria importante a gente entender qual é o diagnóstico dessa mãe, qual é o diagnóstico fechado dessa avó, até mesmo também para a gente entender as vulnerabilidades genéticas desse menino para a saúde mental. A partir disso, eu acho que isso também pode direcionar a sua intervenção, porque ele já tem vários fatores de risco, né? Ter presenciado suicídio, tentativa de suicídio, possivelmente esse ambiente é um ambiente que não supre as necessidades dele, emocionais, e aí a gente vai precisar, às vezes, nesses casos onde a criança não tem uma família que vá suprir essas necessidades, a gente precisa tentar achar alguém para ancorar isso e, e tentar conter alguns danos. Porque Uhum. com 5 anos de idade, ele ainda depende muito do ambiente. A adolescente, ela não depende tanto desse ambiente, mas ele ainda responde muito ao ambiente. Então, a gente precisa achar alguém nessa família que vá conseguir minimamente se responsabilizar por esse menino ou por cuidar, né? Uma igreja, uma instituição religiosa, às vezes pode muito assumir esse papel, né, Uhum. desse cuidado afetivo, e às vezes são situações que a criança às vezes é salva pela comunidade religiosa, assim, pelo afeto, pelo cuidado, porque é um caso extremo, né, que a mãe está internada, a avó também tem problema de saúde mental, então tentar achar algo ou alguém, às vezes a instituição auxilia muito nesses casos, ou essa irmã que possa minimamente assumir esse cuidado, porque esse menino está bem desamparado, né? Desamparado possivelmente afetivamente também. Mas Uhum. esses outros ambientes, seja escola, igreja, é, podem ser pessoas ou instituições que vão conseguir dar esse suporte emocional para ele, né? Claro, cada um dentro do seu limite, mas isso pode ser algo para a gente usar. Aqui no consultório a gente já teve um caso bem difícil. A mãe da criança tinha algum transtorno mental, não vou lembrar aqui agora, abandonou a criança ficou com o pai, mas o pai e a avó não tinham jeito nenhum. A avó falava: Eu não gosto desse menino, eu só tô deixando ele aqui por causa do pai. E o menino tinha muito comportamento disruptivo, externalizante, muito difícil. O pai não sabia amar, o pai. Nossa, foi um trabalho muito difícil. E a gente ancorou esse menino numa tia que era mãe de um outro paciente meu, e ela assumiu, não assumiu a criança, mas ela assumiu essa âncora que eu precisava, dele saber que ele tem alguém por ele. Se algo acontecesse na vida dele, ele tinha para onde correr. Ele tinha pessoas para confiar. Ele tinha pessoas que amavam ele. Por mais a tia tem, né, um filho com autismo grave, ela falava: Natália, não posso assumir ele, mas eu levo para minha casa final de semana, eu dou carinho, tudo que estava ao alcance dela, ela fazia, sabe?
E isso foi por muito tempo a âncora do nosso tratamento até a gente conseguir que esse pai conseguisse ter mais ações de afeto com esse menino. Então, alguns casos que são casos difíceis, a gente precisa trabalhar um pouco de contenção de danos. E no caso desse menino, eu penso que é um pouco disso. Talvez a irmã entrar para ajudar, a igreja, a escola, podem ser fatores primordiais aí para a gente conseguir minimamente trabalhar com esse menino até ele ter mais independência na vida dele, né? Mas o que vai demorar bastante ainda. Então, eu acho que é conter danos e tentar achar pessoas que, né, às vezes uma professora afetiva, é uma igreja cuidadosa, são essas âncoras assim que às vezes nesses casos difíceis vão ajudar, Uhum. tá? Ótimo. Já Tá bom. me, já me deu, Clareou um pouquinho? já me clareou um pouquinho, até porque eu conversei com essa avó, né? E assim, foi que é a avó que cuidou da irmã. A mãe não cuidou, a mãe abandonou a irmã, né? E Então, repete, aí eu olhei e não prestei atenção. Fala de novo. Quem a abandonou? avó, a mãe abandonou a irmã, essa de 17 anos. Quem criou foi a avó e a tia. E aí a criança, ela vê o cuidado e o carinho que essa avó e essa tia têm com a irmã. Uhum. E ela me trouxe isso. Por que que minha avó dá carinho à minha irmã? Aí eu trouxe a avó, conversando com a avó, para a avó começar a demonstrar mais um afeto para essa criança. Por quê? Porque essa criança, para a família, essa mãe nem poderia ter essa criança, essa menina, entendeu? Aí a avó falou assim, a avó sempre falava, né? Por que que, não sei por que que ela foi ter logo essa garota e teve mais uma e eu não vou cuidar da mesma forma que eu cuidei da outra. Então, isso tudo vai se gerando dentro dessa criança uma rejeição, né? Como você disse, o desamparo. Aí ela, na realidade, ô Nath, eu vejo que ela está, em todos os aspectos, ela está desamparada. Uhum. A mãe, desde desde que ela saiu se separou do pai, essa criança vem sendo desamparada pela essa mãe e essa avó que diz que aí o suporte maior dela, quando ela de alguma forma ela conseguia se regular emocionalmente, era quando o avô estava presente. Mas aí o avô tem 8 para 9 meses que faleceu. Então ela está sem esse suporte que era o avô também, né? Assim, não tem como essa criança modificar comportamento se a gente não trabalhar os aspectos de apego, né? Se essa criança não tiver minimamente as necessidades emocionais dela preenchidas aí. Então a gente tem que achar alguém que esteja disposto. Realmente, a avó não tem obrigação disso, né? Mas essa criança menos ainda tem culpa disso tudo. Então é realmente tentar alguém que vá conseguir ajudar essa criança. Porque é, se não for assim, ela não acredito que ela vá melhorar comportamento. A avó, Vai. assim, a avó ontem levou ela para o consultório com uma varinha. E aí esse ciclo de coerção ele vai só prejudicando mais ainda, assim. Ah, se você não for para a escola, o conselho tutelar vai pegar, não é a Carla, é assim mesmo, né? Não vai te pegar, vai levar você, você vai ficar sem sua avó, você vai ficar sem sua irmã. E aí, você quer isso? É assim a fala deles com ela, né? Não, no base de ameaça, eu só ativo o que eu preciso me defender mesmo, né? Ela fica com um apego totalmente
ameaçado, tudo, e aí alimentam um ciclo de coerção que o mau comportamento não vai ter como, assim, melhorar isso dessa forma. Não vai. Precisa restabelecer isso, o vínculo, e se isso não se for trabalhado, assim, com esse ambiente coercitivo, a tendência, esse comportamento é só piorar. É só piorar, tá? Obrigada, tá, Nath? Valeu E mesmo. Me ajudou nada. muito. Deixa eu ver aqui. A Edislan colocou assim: no caso de criança menor de 3 anos, apresenta muita inquietação motora, desatenção, retorna o olhar e repete ações que os pais e professores dizem que não. Gira muito, corre na sala de aula e reclama muito quando suja a mão. Pode ser algo no aspecto sensorial, pode ser algo de autismo também, tá? Assim, só por esses dados o que eu poderia dizer é: pense na hipótese de autismo, porque uma criança com excesso comportamental, né, se movimentando muito, pode não ser uma criança hiperativa, e sim ser uma busca sensorial. Quando retorna o olhar e repete ações, será que ele entendeu? A minha primeira pergunta é: será que essa criança entendeu o que não pode ser feito? Será que ele entendeu a regra? Gira muito. Me parece que ele está buscando uma sensação sensorial, uma busca sensorial. Corre na sala de aula. Isso às vezes está me parecendo mais uma hipótese de TEA. Reclama muito quando suja a mão. Também. Eu pensaria em TEA pelo seu relato. Pode ser algo do aspecto sensorial? Sim, possivelmente parece que tem uma alteração sensorial, mas tem uma hipótese a ser considerada pelo que você escreveu aqui de autismo. Mesmo quando, mesmo respondendo quando chamado, sim, mas não brinca com muitos. Aham. Sim, não é toda criança com autismo que não responde ao nome. Isso vai depender muito do déficit de habilidades que ela tem. Então, tem criança, esse paciente que eu falei para vocês no início, que ele foi fechar um diagnóstico dele agora, né? Novamente aos 9 anos, aos 3 anos, ele brincava comigo, ele respondia ao nome, ele me olhava nos olhos, tudo isso. Então, um autismo mais leve, muitas vezes ele não vai ter déficits nessas habilidades mais básicas, né? Responder ao nome. Não, então pode ser mesmo assim. Eu tenho pensado nessa hipótese, porém os dados dos pais não estão batendo. Porém, ele fala e tem ótima memória, porém ecolalia, e no caso da mão dele, falava mais espaçadamente. Falar também não extingue a possibilidade de autismo. No autismo, gente, eu tenho um curso que ele não está aberto agora, não é um curso caro, que é o mapa da avaliação de autismo do TEA. E lá eu vou falando tudo da avaliação de autismo. O TEA, ele vai envolver 2 critérios básicos, né, que envolve um rebaixamento, um impacto nas habilidades de comunicação social, interação social, comunicação social, e envolve um critério B que vai envolver comportamentos restritivos, comportamentos repetitivos, questões sensoriais que estão dentro desse critério B. Então, para que seja autismo, a gente tem que ter os 2 grupos de sintomas e com impacto. Algumas vezes, mesmo a criança falando, é, acho que hoje eu fiz uma supervisão, acho que foi isso. E a psicóloga estava falando de um paciente, né? Ele fala super bem, mas só quando é sobre carros do McQueen. Outro tema, outro tipo de brinquedo ele não brinca, mas ele fala muito bem. Então, a gente precisa avaliar se há déficits na comunicação e interação social refinada para a idade dele. E
Muitas crianças com autismo não vão ter atrasos no desenvolvimento que não vai envolver atraso em habilidade básica, né? Então, por isso, às vezes, é mais leve. E ele tem enfileirando objetos. Tem muito sintoma de autismo aqui, muito. Tem muito sintoma, Eslane, muito sintoma de autismo. Não estou dizendo que seja, mas que há muitos sintomas de autismo aqui, tem. Às vezes no autismo também a gente tem, às vezes, ilhas de habilidades, né? E uma discrepância no desenvolvimento. Às vezes a criança é ótima com números, mas ela não brinca ainda num brincar simbólico, que é esperado, por exemplo, para a idade dela de 4, 5 anos. Então, às vezes, eu tenho essa discrepância no desenvolvimento global. Então, é avaliar mesmo as questões desses dois critérios de comportamentos repetitivos, apego à rotina, estereotipias, por exemplo, rigidez, mas não só o clássico padrão ali, né, do que a gente imagina do autismo. Como tem níveis de autismo, a gente pode ter outras dificuldades que são mais leves. Às vezes é um comportamento de transição de uma rotina para outra, que é a dificuldade da criança. Às vezes é um brincar que não é um brincar tão variado, isso é um critério B, por exemplo. Então, na primeira infância também, o diagnóstico mais precoce do autismo, ele é mais sutil na frequência e na qualidade das respostas, e não só ausência e presença de habilidade. Então, não é só ele fala ou não fala, mas sim a frequência e a qualidade dessa resposta. Não só ele olha ou não olha, presença ou ausência, mas sim frequência e qualidade dessa resposta. Isso, Natasha. Deixa eu ver aqui. Yolanda. Paciente menina, 4 anos, apresenta timidez excessiva e está com dificuldade em relação ao xixi. Enurese noturna. Mãe tem acordado uma vez à noite para chamar ela para fazer xixi, reduzindo líquidos à noite. Diminui bastante o xixi na cama, porém tem escapes às vezes em casa e na escola. Criança às vezes prende a perninha como se estivesse suprimindo. Como proceder? Criança começou a reclamar de dor ao fazer xixi essa semana. É, A gente tem um módulo que até a área que dá, que ela fala do tratamento de enurese e encoprese. Não sei se você chegou a ver, tá? Mas essa questão assim de dor ao fazer xixi, porque ela tá segurando, ou como você fala quando ela prende a perninha, será que ela tá segurando o xixi ou já tá tendo episódio de masturbação que pode estar ali é, ferindo, né, a genitária e tendo dor? A questão aqui que a gente vai precisar pensar é qual é o padrão de xixi dela para a gente poder fazer os procedimentos comportamentais para o tratamento da enurese, tá? Essa timidez excessiva, às vezes, é uma criança mais ansiosa. Então, às vezes, a gente precisa avaliar também na enurese se a gente não tem uma ansiedade subclínica aí, que a gente vai precisar, às vezes, focar essa intervenção nessa ansiedade que pode estar impactando a questão do xixi. Sim, eu já assisti, pensei nisso. Tá, e aí, o que que você, qual que foi a sua dúvida, assim, o que que você já fez do que foi apresentado, assim, na aula? Me explica melhor, ou também você pode mandar esse caso para submissão, para supervisão, para a gente pensar mais nele aqui. Deixa eu ver. Esses escapes, eles acontecem quando, assim, Yolanda? É de dia? É mais de noite? Estou com uma paciente. A Sheila, vai me respondendo aí que eu vou.
Estou com uma paciente de 5 anos que ainda não desfraldou. Segundo a mãe, já tentou vários métodos. A mãe coloca a fralda quando vai sair, mas em casa a filha fica de calcinha. Quando quer fazer xixi, pede para tomar banho. Ou seja, se ela quiser fazer xixi 10 vezes, a mãe precisa ligar o chuveiro e sair do banheiro para que ela faça, e faz em pé. Já o número 2, ela faz na calcinha e só avisa que fez. À noite dorme sem fralda e não faz xixi na cama. Deixa eu ver se eu entendi. Ela não faz xixi à noite, mas quando a mãe coloca a fralda para sair, por que que essa mãe coloca essa fralda para sair? Porque ela só faz xixi no banheiro, no banheiro, tipo, tomando banho. Se ela quiser fazer xixi 10 vezes, a mãe precisa levá-la no chuveiro. Já o número. Mas ela não senta no vaso, porque a minha primeira hipótese é: por que que ela não senta nesse vaso? Ela tem alguma outra questão sensorial? Será que pode ser uma insegurança gravitacional desse vaso? Ela teve alguma experiência de sentir medo ao sentar nesse vaso, de se sentir assim, insegura mesmo, né? Algumas crianças têm alteração sensorial que pode ter insegurança gravitacional de uso de vaso. Natália, sobre a minha paciente de 4 anos que eu havia comentado aí no chat, Quem tá é falando primeiro? Peraí. Yolanda. Ah, tá. Quando a mãe chegou, ela trouxe muito mais por causa da questão da timidez. E logo depois apareceu essa queixa do xixi. Começou a acontecer na escola, ela fazia muito xixi na escola. E aí eu trabalhei com a criança e ela parou de fazer xixi na escola. Em casa, a mãe falou que estava acontecendo somente à noite. E aí, assim como eu vi lá no treinamento da Ari, né? Ela Uhum. colocou a questão de colocar o negócio na cama, o reloginho, mas aí eu falei com ela pra gente começar ela acordando, né? Mais ou menos ela reduzia os líquidos à noite, a partir das 6, e no meio da noite, mais ou menos no horário que a criança fazia xixi na cama, ela chamar a criança e levar para o banheiro. Assim, depois que ela fez isso, a menina ficou, tipo, umas 2 semanas sem fazer xixi na cama. Tava dando super certo. E aí agora, voltou às aulas semana passada, ela voltou a fazer xixi. E Hum. assim, na escola, a mãe falou que uma das professoras mencionou a ela que ela não, lá na escola tem medo de ir ao banheiro e que ela fica segurando. Outra coisa que você colocou da questão da masturbação, a mãe falou que às vezes ela percebe que não necessariamente quando ela tá com vontade de fazer xixi. Por exemplo, hoje ela entrou no carro para vir para terapia, que ela mora em outra cidade, ela já cruzou as perninhas e ficou forçando. Entende? Possivelmente está iniciando ou é um processo de masturbação, porque ela está Sim, sentindo dor para fazer xixi. sim, Então, pode ser que ela tá, que não é que ela está segurando, porque se ela tem escape de fazer xixi, ela não está segurando. E aí pode ser uma infecção urinária, tem que avaliar, isso. realmente. Foi isso que eu Mas, falei com ela para ir no médico também. é, E ela falou que quando ela percebe que a menina ela está muito dispersa, que é quando acontece, entendeu? Ela fala, é, ah, eu vou fazer xixi. E aí ela vê qualquer outra coisa, passou, esqueceu de fazer xixi no vaso e faz xixi na roupa. não tem nenhum outro sintoma de nenhuma outra questão, intelectualmente está tudo ok. Sim, sim. Ela consegue se Eu comunicar, acho ela que a perdeu a gente tem timidez, aí né? um que envolve, parece que envolve ansiedade, Uhum, é, e parece que está começando um comportamento masturbatório, sim, né? E aí, assim, porque para doer, para ela estar fazendo xixi, se não tiver nenhuma causa orgânica, como uma infecção urinária, uhum, que também pode ser, né? Porque se tem escape, a calcinha vai ficando úmida, pode sim, ali gerar, né, bactérias, fungos, algumas coisas que podem sim, mas e essa dor ao fazer xixi me preocupa, sim, porque ou
está com alguma infecção urinária, alguma questão sei lá, alguma questão aí de fungo, de bactéria que possa estar ali, ou está havendo manipulação na genitária de uma masturbação, mas para doer, para ela fazer xixi, isso está em alta frequência, ou é uma manipulação de genitária que a Sim. gente precisa observar, né, assim, entender. Uhum. E aí, assim, você já com a sua orientação comportamental, já conseguiu diminuir isso. Por Sim. que não se manteve? Então, parece que além dessa questão da enurese, deve ter uma questão de ansiedade subclínica que está mantendo, porque se ela conseguiu por um período se manter sem fazer o xixi, Uhum. é porque a medida foi efetiva. O que que parou? O que que aconteceu nesse meio tempo que a gente precisa entender quando que parou de funcionar? A Será mãe. que tem uma relação de aumentei a minha ansiedade e aumentei o número de xixis, de escapes? Uhum. Sim, tem que avaliar nesse sentido. A mãe trouxe que, por exemplo, o fato de ter voltado a acontecer em casa, ela associou que a única coisa que modificou no contexto da criança, sim, foi que ela voltou às aulas. E a criança é uma criança tímida, né? Tem isso também. E aí a mãe falou que ela tem medo de ir no banheiro na escola, porque o banheiro é longe da sala. Uhum. Não, pode ser uma questão escolar, pode ser essa questão. Então, eu acho, Yolanda, que talvez o nosso foco agora de intervenção deveria ser investigar esse processo de ansiedade e Uhum. intervir nesse processo de ansiedade que parece que acontece nesse ambiente escolar. Porque Sim. talvez a gente melhorando a ansiedade, essa questão dos escapes do xixi vai melhorar uma vez que você, quando trabalhou as medidas comportamentais, isso teve uma melhora significativa. Então, possivelmente tem algo aqui que está junto com essa enurese. Uhum. Se é um processo de ansiedade, talvez a gente focar na ansiedade, a gente consiga melhorar esse Sim. processo, tá? Entendi. Muito obrigada. De nada, querida. Ô, Sheila, eu li aqui o seu e o processo de desfraude para uma criança com autismo já vai ser um pouco diferente. Aí a gente precisa entender se essa criança já foi numa TO. Eu não gosto de fazer trabalho de desfraude com crianças com autismo sem conversar com a TO. Então, criança com autismo, eu acho que vale a pena você conversar com a TO, porque que é no banho? Será que tem algo nesse vaso? Como que a gente vai dessensibilizar para o uso desse vaso? Aí é um trabalho mais de formiguinha e em conjunto com a TO. Então, eu acho que vale entender com a TO se essa criança tem os pré-requisitos para o uso do vaso, os pré-requisitos para desfraude, porque às vezes no nível de habilidade dessa criança com autismo, ela pode ser que ela ainda não tenha pré-requisitos para isso, e eu gosto sempre de bater um papo com a TO dessa criança. Estou com uma paciente há pouco mais de um ano, tem diagnóstico de TEA, suspeita de TDAH e TOD. Ai, eu tenho uma antipatia desse trem com 1000 diagnósticos, esse povo. Às vezes o TEA, gente, ele já engloba os sintomas de TDAH e de TOD. Ainda mais TOD. A médica passou um medicamento para tomar manhã e noite. Porém, a genitora estava dando apenas pela manhã a dose completa, relativa à quantidade da manhã e da noite. A criança passou a apresentar muitos comportamentos agressivos, quebrou armários, cadeiras lá na clínica e sempre saía das salas falando que não queria ficar com as terapeutas. O mesmo aconteceu na escola. A mãe, por conta própria, tirou a medicação, que possivelmente devia ser uma risperidona, né? Tirou a medicação. Com a retirada, ele tem melhorado no nível de agressividade. Então, tirou a medicação e melhorou o comportamento? Isso é importante do médico saber. Porém, estamos todos preocupados com a conduta da mãe e também com o nosso fazer, pois a maior parte das sessões estão sendo de contenção de danos.
A mãe sempre diz que faz tudo o que a gente orienta, não segue as orientações médicas. Caso. Pode abrir o áudio, Amanda. Deixa eu ver se eu entendi. Tirou a medicação, melhorou a agressividade? Ó, Nath, ele é uma criança muito agitada, assim, ele não para, ele não conseguia ficar sentado para prestar atenção em nada assim que a gente levava. A maioria das propostas a gente sempre terminava nele jogando para cima, quebrando, tentando bater na gente, né? E e ele tava assim, com o limiar de frustração muito baixo. Quando a gente pensava em falar um não para ele, parece que ele já sentia e já vinha naquela reação muito explosiva, sabe? E aí, a gente estava sinalizando para ela que essa dose única da medicação, que era para ser dividida, não estava surtindo o efeito esperado, que ela precisava, né, já que ela não conseguia dar à noite, porque ela falava que ele dormia em horários alternados, então ela não conseguia manter uma frequência de rotina, né, para dar à noite. E aí, a gente falou que ela tinha que levar essa demanda para a médica, né, para ela reavaliar, ver qual seria a ideia dela relativa à medicação. Ela pegou e tirou a medicação dele. Com a retirada do medicamento, ele tá menos agressivo. Isso é visível, sabe? Ele entra, ele fica assim, quando ele se frustra, a gente percebe que ainda tem essa desregulação nele, mas Qual comparada a antes, medicação? ela estava tomando. Aí ele foi para Risperidona, saiu e entrou para um com A. Esqueci agora o nome. Mas eu posso perguntar para ela. Essa criança tem autismo qual nível? Ó, quando ele iniciou as terapias, não foi comigo, foi com outra psicóloga, né? Mas quando ele iniciou, ele estava dentro do nível 2. Hoje ele já está no 1 com suspeita de altas habilidades, né? Que ele tem, assim, você precisa ver, ele faz contas inúmeras, ele ama, é o hiperfoco dele, né? E ele tem, assim, mais a suspeita da gente das outras habilidades sempre se camufla assim no sentido dessa contenção de danos que eu te trago, né? Porque tem sido muito difícil. Eu tenho um bebê de 6 meses, né? Quando eu tava grávida, aí ele chegava assim perto da minha cabeça, da minha barriga, ele falava assim: se eu der uma cabeçada, acontece o quê? Sabe? Ele fazia coisas nesse nível, assim, né? Então ele tem o entendimento de muitas coisas, mas acabava usando pro lado mais perverso, né? E aí, eu não sei se você viu falando, mas ele tem um irmão com paralisia cerebral. Então, o irmão dele, a vida toda sempre está presente ali com ele nos contextos, né? Estudando na mesma sala, a gente já orientou a tirar e colocar em salas individuais para ver. Mas ele sempre tem essa coisa assim de autoridade sobre o irmão, sabe? E aí, quando o irmão tenta não atender uma demanda dele, ele bate no irmão. Então, assim, é um contexto muito complicado, né? E aí é um pai ausente, o pai diz que entra para dentro do quarto, tranca a porta e não quer contato com eles, né? Então vem de uma demanda assim muito bem delicada, né? Só que o que chama a atenção assim da gente quando eu te falo sobre isso, sobre a questão da medicação e tudo, é porque assim, tá sobre os nossos cuidados, né? E se espera que tenha algum grau de evolução, enfim, né? A gente também se cobra nesse sentido. E aí, a gente sabe que ele é um caso que a medicação tem que ser alinhada, né? A gente tem que acertar na medicação dele. E aí, ela não segue, assim, a gente não tem dúvidas nenhuma. Tudo que a gente fala para ela, por exemplo, faz desse jeito, tenta fazer isso, né? Ela fala, eu já faço, eu já fiz, já faço, não dá certo. Ou então ela começou agora a meio que omitir para a gente algumas informações, né? Ela falou que na escola ele entrava, ele sentava, ele ficava na aula toda sentado, e aí a coordenadora da escola me procurou, trazendo ele como demanda. Então, nada disso que ela fala, né? E a gente percebe, Nath, que ela às vezes tem esse movimento por querer fugir mesmo da realidade, porque não é só ele, também tem o outro, né? Eles são gêmeos, ela leva um no colo para terapia e o outro segurando na mão ali, tentando fugir, tentando levar tudo. Um dia desses ele atravessou uma avenida correndo. Então, assim, é muito delicado. É, assim, não tá nem parecendo que é só um autismo de nível 1, pelos impactos aí na funcionalidade, assim, de forma geral. Mas o que que eu acho que é importante?
é um caso para gestão de comportamento, é entender, às vezes, para essa mãe, com essa mãe, por que que ela não está conseguindo, por que que ela não está conseguindo seguir as orientações. Às vezes essa mãe está adoecida, e aí ela vai precisar fazer um movimento de cuidado dela também. E às vezes vale trazer essa mãe e ser muito clara com ela. Olha, a medicação parece que pode ajudar o seu filho. Na escola tá assim, aqui está assim. Sozinhos a gente não consegue. Então, o que que você está disposta a tentar ajudar? Essa mãe é uma mãe que tem que saber fazer gestão de comportamento o tempo todo. É uma mãe que precisa ser orientada o tempo todo. E esse caso é um caso que tem potencial para escalonar nos problemas de comportamento. E a questão é, não é muito a medicação que vai trabalhar isso. A medicação pode até ajudar, mas vai ser gestão de comportamento. E aí, assim, se isso se mantiver, a tendência é a gente piorar. A tendência é piorar. Quando a gente estava, eu até trouxe ela, ela participou de umas 3 sessões, assim, comigo em sala, né? E aí a gente ficou, todo mundo estava tentando trazer ela mais para a cena, assim, para ela participar, para ela ver como a gente fazia, né? Um dia eu convidei ela para fazer, tem uma sala lá que não é uma sala espelho, mas tem uma partezinha assim que dá para ela ficar e observar o atendimento, né? Aí ela começou, tipo assim, ela deixava ele lá, aí falava com a recepcionista para ficar com ele, que ela ia no banheiro. E aí ela ficava esperando a gente pegar ele e sair para ela não participar, sabe? Então, eu acho que também era um movimento dela de não entrar em contato com algumas coisas. Semana É passada, eu falei, difícil para ela mesmo. Qual que é a idade? eles dois têm 6 anos. Semana passada eu falei com ela sobre a possibilidade até de um transtorno de conduta, né? Porque os traços que ele apresenta hoje escalonam para isso. E é uma coisa que, tipo assim, hoje, de alguma... Esse transtorno de conduta, não sei, porque vai depender muito da compreensão de cognição social dele, né? Desse autismo, o que que ele consegue compreender desse processo, assim. Mas Mas, ele, no caso, para manejo de comportamento, porque aí tem possibilidade de escalonar para um comportamento mais grave, porque ele só tem 6 anos. Eu acho que vale, Amanda, assim, chamar essa mãe quantas vezes forem necessárias para explicar para ela que se não for essa parceria, se ela não entrar nisso, se ela não dizer para você, disser para vocês assim, eu não tô dando conta por isso, por isso, por isso, não vai dar. Vai chegar um momento que vocês vão ter que dispensar esse paciente, porque vocês não vão conseguir caminhar. Então, acho que ela precisa entender que vocês estão ali para ajudar, mas tem uma parte que é de vocês, tem outra parte que é dela. E dessa parte que é dela, vocês precisam entender se às vezes ela está no momento, olha, eu não estou dando conta, eu estou depressiva, mas o que que a gente vai fazer? Porque tem coisa que vocês não vão conseguir fazer se ela e o ambiente não. E também não sei o número de sessões dele. Talvez vai ter que revisar a intensidade dessa intervenção, mas sem a família num problema que envolve comportamento e autismo da forma que está, eu acho muito difícil melhorar sem uma parceria com essa família. e aí você acha que traria ela mais para sessões? Esse pai, essa ausência desse pai, né, me chama muita atenção, porque, por exemplo, eu já tentei explorar com ele de várias formas, assim, histórias mesmo, sabe? Coisas que tenham acontecido com eles e os pais. E é engraçado que às vezes eu troco com a psicóloga que atende o irmão dele, né?
E ela também fala que eles não têm, é como se não existissem, assim, nada afetivo que ele conta, eles falam dos pais. É assim, eu fico com dó dessa mãe, né? Que imagina, parece que fica tudo por conta dela. Sim. Mas a questão é, eu acho que é chamar essa mãe para dizer o seguinte, olha, sem vocês na intervenção, não dá para continuar. A gente tem muito problema de comportamento, você não tem feito tratamento médico, a escola relata outras coisas. Eu estou entendendo que está difícil para você, eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso de você comigo. Se você não, em alguns casos que eu falo é isso, se você não estiver comigo, eu não estou aqui mais, porque eu não consigo fazer algumas coisas sozinha. Eu não consigo. E aí eu prefiro não continuar o trabalho porque não vai ter efeito. E gestão de comportamento é algo que ela precisa aprender como fazer gestão, entender a função daquele comportamento, como que está esse ambiente. Se não melhorar isso, você vai ficar enxugando gelo. Então eu acho que é chamar essa mãe, explicar para ela, olha, o que está acontecendo. Ela possivelmente deve estar exausta, mas qual rede de apoio que a gente pode chamar? Se o seu marido não está, o que que a gente pode fazer para te ajudar? O meu objetivo aqui não é falar assim, tchau, mas é entender o momento que você está e te ajudar a tomar ações para isso. A questão é quantas sessões essa criança tem, essa família precisa estar mais perto para planejar essa intervenção para que seja mais efetiva. Ele fazia 2 sessões, aí atualmente está fazendo uma só, porque eles estão passando por uma questão financeira também, né? Então tem toda uma questão por trás aí que está complicando ainda mais o contexto, né? Inclusive, semana passada, quando eu conversei com ela, eu falei até para ela que eu preferia até que se fosse uma questão financeira, porque ela disse que a neuro não tinha ido ainda, porque por questões financeiras, né? E aí eu falei com ela que até se a questão fosse essa, que ela pausasse um pouquinho os atendimentos dele, junto, fizesse um montante do dinheiro, fosse, depois retornasse às terapias, né? Porque aí a gente teria mais uma noção, assim, de uma avaliação, de como que tá ele, qual medicamento entrar, porque ele tem uma agitação motora muito forte, né? E aí a gente, a Theo sempre fala que a maioria das questões dele começa a se apresentar na agitação motora, né? A TO dele é de integração sensorial? É, Eu mas acho que precisa avaliar todo esse contexto, assim, porque talvez agora vai envolver TO e você, como psicóloga, deveria estar com essa mãe. Se tem dinheiro para só ficar uma sessão, deveria estar só com essa mãe, para ela conseguir intervir com ele. Não com esse tanto de barreira de problema de comportamento, precisa da família junto, porque é isso que você falou, você vai só conter danos no consultório, vai ficar ali contendo crise. Aí precisa ajustar família, precisa ajustar ambiente, essa família precisa aprender a gerir comportamento, a gente precisa entender quais que têm sido as funções desse comportamento, e isso, fazer gestão de comportamento já nessa idade, não é algo simples. Precisa entender, assim, quais déficits de comportamento essa criança tem? Será que não tem nenhum déficit? É só gestão de comportamento? Essa família precisa estar munida disso. Às vezes está precisando aumentar as sessões da TO. Elas precisam saber o que precisa. Até mesmo não tem dinheiro. Ok. Não era para ela tá indo, não sei se é plano, se não é. Não é para estar indo no Ministério Público ou em judicializar isso. Porque se continuar em uma sessão, a gente está enxugando gelo ou fingindo que aquilo ali vai dar certo e não vai dar certo.
e ela vai sair dizendo assim, não, mas ele foi na psicóloga, mas ele não está recebendo a dose da medicação que ele precisa. E no final das contas, você ainda vai ser culpabilizada por não fazer um bom trabalho. Esse é o problema, assim, de todo mundo lá da clínica, inclusive, né? É, a psicopedagoga, essa semana, estava me falando que ela levou uma atividade para ele, e ela disse que ele começou a fazer a atividade e conversando com ela, né? E aí, em um momento, ele perguntou se ele podia usar o hidrocor, e ela falou que ele usaria no final. Aí ela falou que quando ela olhou, ele já tinha rasgado a folha todinha, de um modo bem silencioso que ela não escutou, e jogado no lixo a atividade só por essa recusa. Aí ela falando, né? Olha, Amanda, a recusa foi tão normal assim que eu falei, no final você vai usar. E eu pensei que ele tinha aceitado, porque ele continuou lá quietinho, né? E ela disse que quando virou, ele Eu já tinha acho que jogado. é um caso para vocês, enquanto clínica, terem uma supervisão individual de gestão de comportamento. Uhum. É um caso de gestão séria. É E um você caso. dá esse tipo de supervisão, Nath? Eu não seria a melhor pessoa, assim, desse jeito que tá aí, eu não me indicaria. Eu acho que Uhum. tem uma pessoa que eu indicaria que, para um caso assim, eu preferiria, porque eu acho que tem que usar algumas estratégias comportamentais de pessoas que têm estudado especificamente isso. Depois você Uhum. me manda um direct lá no Instagram ou pede para a Mônica que eu Tá. indico a Dani. A Dani também tem um filho com autismo, ela é analista do comportamento e ela tem, o foco dela de estudo tem sido em ISCA, que é um protocolo, né, comportamental, porque é um Uhum. caso grave de gestão de comportamento. Eu indicaria a Dani. Não acho que supervisão comigo seria a melhor coisa, não, porque não que eu não entenda de gestão de comportamento, mas eu acho que é um caso que precisaria de uma gestão mais específica mesmo, principalmente porque é para autismo, né? Então, eu acho que está uma gestão de um caso mais grave. Eu Sim. indicaria a Dani, eu acho que ela seria melhor para essa supervisão. Tá, eu vou te mandar um direct depois. Me manda que eu te mando o contato dela. Tá, obrigada. De nada. Gente, tem mais alguma dúvida da primeira infância? Alguma pergunta? Não? Silvana, me diga qual é a sua dúvida, né? Eu vou sempre, gente, tentar focar para a nossa formação mesmo, né? Da primeira infância, mas quando tiver alguma brecha, de pacientes maiores, eu vou tentar ajudar de alguma forma, mas não, como não é muito nosso foco, não vai ser muito a nossa prioridade, que envolve algumas coisas. Mas diga aqui, qual é a sua dúvida aí, Silvana? Escreva Oi, aqui para Nath. mim. Ei, querida. Então, ó, como eu não atendo crianças muito pequenininhas, né? Porque eu também não tenho essa prática toda, tá? E então eu atendo crianças a partir de 5 anos para cima, né? Já cheguei a atender até de 4, mas no consultório tem aparecido de 8, 9 anos. E eu até tô com duas crianças, né? Que é as duas de 9. E uma delas é esse paciente que, assim, ó, ele apresenta muitas características do TDAH. Na verdade, nem é do TDAH na minha observação, é do TDA. Por quê? O que a mãe trouxe? Eu até cheguei a aplicar o SNAP, né? O ano passado eu apliquei o SNAP numa professora e ela até me respondeu lá tudo e deu como se ele tivesse um pouco do TDAH, TDA, né? Fosse a questão da déficit de atenção e hiperatividade. Só que depois eu estava revisando, não estava muito coerente com as coisas que a mãe também trouxe. Por quê? A mãe também coloca, porque eu apliquei aquele ETDH, né, de pais e o de criança, tá? Então, essas características do déficit de atenção ficam muito claras, certo? A mãe fala, por exemplo, lá na casa dela, às vezes ele não para, ele corre, ele faz as coisas, mas assim, né? De gasto de energia, mas que ele não é aquela criança que nem, por exemplo, que você fala que não para em nenhum lugar. Por exemplo, na escola, esse ano eu mandei novamente o Snap para uma outra professora, que ela respondeu de uma forma diferente.
Por quê? Porque as coisas que ela falou é as coisas que bateu com o que a mãe trouxe, né? Então, a professora deixou muito claro que ele não tinha atenção nenhuma. Então, qual que é o meu problema? Por exemplo, ele chega para terapia, ele não gosta de falar. Quando você vai, primeiro que ele tem dificuldade de lidar com a frustração. Segundo que quando você vai perguntar um pouquinho, porque eu trabalho muito com a ludoterapia também, né? Mas aí quando você vai conversar com ele, e aí, como é que você tá? Como é que foi essa semana na escola? Não sei. Ele nunca sabe de nada, Nath. Ele não quer falar sobre nada porque ele não sabe de nada. E aí, o que que eu até sugeri para a mãe? Pegar um caderninho, escrever com ele durante a semana sobre as coisas. Por quê? Para eu ler com ele, para ele ler para mim ou para eu ler com ele, para poder saber o que aconteceu, certo? E aí é a hora que eu começo a conversar com ele, mas assim, ele fala muito pouco. Então eu acabo interagindo no perguntar e ele responder. E aí o que que acontece? Tem hora que ele tem aquela coisa assim, sabe quando você vai querer dar um murro assim, né? Fica bravo quando ele não aceita falar que ele é tímido, né? E ele já quer meio que socar assim. Deixa eu entender aqui, Silvana, para eu conseguir te ajudar melhor. Qual é a sua dúvida? É uma dúvida de se ele tem TDAH ou não? É como conduzir esse caso? Me explica. Os dois, porque assim, a mãe chegou a falar para mim na anamnese que ele teve, hipóxia que fala? Ele teve. A minha impressão é que ele deve ter um déficit cognitivo muito maior, porque uma pessoa que não gosta de falar, que não conversa, Quais que não faz instrumentos você nada. aplicou nele na avaliação inicial? Não, eu não cheguei a fazer avaliação com ele, porque eu não tenho testes, né? Eu só usei esse TDAH, né, dos pais e da criança, e o SNAP na escola, e eu apliquei nele um testezinho que eu tenho lá, acho que é o SCARED, que é de ansiedade, e ele deu ansiedade de separação, isso ele deu, né? E aí, nesses outros testes, deu, assim, muitas características do déficit de atenção, ele tem muita dificuldade. Então, o que eu imaginei foi, por exemplo, você pergunta, ele fica com raiva porque ele não sabe responder, então ele não quer conversar. Essa observação que eu tive, sabe? Eu acho, Silvana, que a gente às vezes não pode inferir muitas coisas, né? Porque senão a gente vai tendo algumas interpretações ali do comportamento. O que que eu acho importante nesse caso? Se você não tem alguns instrumentos para avaliar, principalmente déficit cognitivo, e essa é uma hipótese sua, às vezes vale a pena a gente encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Eu cheguei a Porque falar para a mãe isso. se esse menino tem déficit intelectual, a gente vai precisar estruturar a intervenção de outra forma, né? Então, acho que essa é a primeira questão. A gente precisa tirar essa dúvida se tem ou não um déficit cognitivo envolvido no caso desse paciente. E aí se eu não trabalho com avaliação, não tenho um instrumento, aí eu acho que é importante encaminhar primeiro para uma avaliação neuropsicológica para a gente tirar essa dúvida. Isso é uma questão bem, bem importante. A segunda questão assim como eu ensino para vocês na formação da primeira infância, um processo de atendimento, na intervenção da segunda infância, a gente também precisa ter esse mesmo procedimento. Então, primeiro, a gente precisa avaliar esse paciente, mesmo que não seja uma avaliação diagnóstica, mas você precisa avaliar esse paciente, ter alguns instrumentos ou uma avaliação onde você consiga fazer a conceitualização desse caso, aplicar alguns instrumentos como você aplicou, o ETDH, a SCARED, e a partir disso você vai definir metas terapêuticas. Na aula do PRO, tem algumas aulas que podem te ajudar com esse caso, que é um paciente maior, que você vai assistir uma aula que chama Por que Vou à Terapia? Então, ali tem um recurso que você pode te ajudar, uma aula que pode te ajudar nisso. Uma outra coisa que pode te ajudar, tem uma outra aula no PRO que chama alguma coisa assim, tá no módulo de aulas práticas, que é uma criança quando ela não quer ir na terapia, ou que ela está resistente, eu acredito que possa te ajudar para conseguir maior engajamento desse paciente. Mas além disso, eu acho que vale você pensar em qual momento da intervenção você está e seguir essas orientações de
trabalhar a regulação emocional, fazer avaliação clínica, trabalhar a regulação emocional com o paciente. Nessa idade de 11 anos, depois a gente vai para uma reestruturação de pensamento, depois a gente vai para habilidades sociais. E se esse paciente tiver TDAH, a gente precisa colocar habilidades executivas para trabalhar com ele, de funções executivas, e entender quais são as queixas, entender quais são as nossas metas terapêuticas. E eu acho que essas 2 aulas vão te ajudar com esse paciente, encaminhar ele para uma avaliação neuropsicológica e assistir essas 2 aulas, eu acredito, do PRO. O PRO não é da primeira infância, né? É do geral. Eu acredito que possa te ajudar, tá? Nesse Sabe caso. por quê, Nath? Porque ele passou por uma neuro que foi na escola do estado, né? Ele passou por uma neuro, e até a neuro passou aquele atenta, né? Aquela medicação, e ele tá tomando, porque a neuro falou que ele tem déficit de atenção. Só que a mãe chegou a colocar que lá, quando ele era pequenininho, assim, ele não tinha muito contato visual lá no começo, tinha uns tiques, assim, só que, assim, não permaneceu, foi só lá atrás. Então, minha dúvida, pensei, será se tem alguma coisa de autismo? Mas parece-me que tem mais essa questão do déficit de atenção, no meu ver, né? Porque, assim, na ludoterapia, ele conversa comigo. Na ludoterapia, ele se frustra quando perde, mas eu tenho trabalhado isso com ele. Então, assim, ele interage comigo numa boa, no brincar. Mas na hora de conversar, ele tem muita dificuldade. Então, a minha dúvida era essa. Se for para fazer uma intervenção nessa questão, né, do TDA, do TDAH, porque, né, características de hiperatividade ele parece que não tem, mas no déficit de atenção é muito grave, tá muito, você entendeu? Por isso que eu pensei na questão cognitiva, mas de Eu repente acho pode. que você está certa na sua hipótese. Eu acho que a gente precisa tirar essa dúvida, porque eu acho que isso vai mudar muito a estrutura. E aí, eu acredito que se houver um déficit intelectual, a estrutura de uma ludoterapia não é a melhor para esse paciente. Ele precisa Sim, de uma estrutura de passo a passo para ele conseguir adquirir as habilidades que ele precisa. Então, eu sim. acho que a gente definir se há ou não um, uma, um déficit cognitivo vai ser uma virada de chave assim, para a gente, um processo decisivo. Porque se há um déficit intelectual envolvido, você tem que estruturar a sua sessão para que seja benéfico para esse paciente. Porque não, uma estrutura de sessão mais livre não vai ajudar esse paciente a ganhar habilidade. Então, Sim. acho que aí está o principal ponto de decisão, se tem ou não um déficit intelectual. Se tiver um déficit intelectual, uma estrutura de sessão muito livre pelo brincar não é o melhor para esse paciente. Melhorou a questão da frustração dele, né? Mas e na atenção, que eu uso alguns, né, brinquedos, jogos para atenção, tudo, né? Mas aí eu fico na dúvida assim, como faria uma intervenção mais assertiva em relação ao déficit de atenção ali? Aí a gente precisa pensar esse caso individualmente, aí eu acho que uma supervisão individual é mais interessante para a gente. Primeiro vai precisar tirar essa dúvida, se tem ou não um déficit intelectual. Se tem um déficit intelectual, a gente vai para cá. Se não tem, a gente vai para cá. Então E a gente seria o precisa quê? tirar. Só, no caso, o VISC, Nath, para poder fazer uma avaliação, sim ou não? Não, avaliação neuropsicológica. É, Precisa avaliar completamente, porque como é um caso que tem uma hipótese de ou TDAH ou um déficit intelectual, eu acho que uma avaliação neuropsicológica completa. Acho que não é só um rastreio com um VISC, não, né? Porque um VISC é uma bateria resumida ali só, né? hum, Embora seja uma bateria maravilhosa, mas eu acho que vale uma avaliação completa, porque eu acho que vai mudar, assim, o procedimento na sua sessão. Se for déficit intelectual, precisa ser muito diferente para ele ganhar habilidade. Então, eu entendi. acho que esse é o ponto principal aqui para. Porque vai mudar todo o procedimento, né? Sim. Se tiver um déficit intelectual. Gente, tem mais alguma dúvida? Alguém aí? Obrigado, Mais alguma Nath. dúvida? De nada, querida. Alguma dúvida relacionada à primeira infância? Não? Vou finalizar com vocês. Aula
do mês que vem é uma supervisão de caso. Vou pedir para a Mônica colocar aí para vocês o link, né, para a submissão de caso. E não deixem de assistir às aulas, porque as aulas vão dar o suporte teórico para vocês aplicarem a metodologia e implementarem a metodologia da formação da primeira infância. E isso vai dar base para vocês, tá? Amanda, me manda um direct, que o seu caso é um caso que eu acho que vale uma supervisão para gestão de comportamento para autismo, tá bom? Ó, beijo para vocês, pessoal.